Agora, 9 horas 37 minutos, a gente de volta com o CBN Maceió nessa sexta-feira, dia 13 de abril de 2018. E agora a gente vai falar exatamente sobre uma questão que interessa a muita gente. E tem um detalhe interessante, olha só, 62% dos contribuintes alagoanos ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2018. Até às 8 horas desta sexta-feira, a Receita Federal recebeu 85 mil declarações do Imposto de Renda sobre a renda da pessoa física aqui no estado de Alagoas. Outras 138 mil declarações ainda são esperadas até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 30 de abril. 30 de abril, é isso mesmo. Aqui no estúdio a gente recebe, para falar sobre esse assunto, a gente recebe o contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Dr. Marcelo Quirino. Muito bom dia para o senhor, seja sempre bem-vindo. Bom dia, meu amigo Dias, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Realmente essa informação acabou de ser divulgada pela Receita Federal de Maceió e é informação, digamos que preocupante, né? Esperada, mas ao mesmo tempo preocupante, porque temos aí alguma coisa perto de 138 mil declarações que ainda não foram transmitidas, mas que têm que ser transmitidas. Isso baseado nas informações contidas no ano passado, pelo volume de declarações que foram enviadas no ano passado e pelo volume de declarações que foram informadas pelas empresas, pelas fontes pagadoras que pagaram, que remuneraram pessoas físicas com vínculo empregatício ou profissional liberais, num volume X de remuneração no ano, e as obrigaram a entregar o imposto de renda esse ano. São dados estatísticos. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar. É muita declaração para ser entregue ainda, faltando um pouco mais de 15 dias para o encerramento do prazo. Exatamente, faltam exatamente, contando a partir de hoje, 17 dias para que os contribuintes façam essa regularização, né, possam fazer esse acerto com o Fisco Federal, entregando essa declaração. Agora, não custa nada, doutor Marcelo Quirino, a gente relembrar, o senhor já tocou em alguns pontos aí, quem é que deve declarar o imposto de renda e até quem tem a questão daquela renda mínima anual para que você seja obrigado a declarar. E eu queria que o senhor também pontuasse aquele detalhe que nós já conversamos aqui em outras oportunidades, de quem não precisa obrigatoriamente declarar, mas que pode ter uma restituição declarando, porque não é só pagar, porque tem aquele pensamento ainda de que só precisa declarar o imposto de renda aquele que tem que pagar, quando muitas vezes você pode declarar e ser restituído. Então vamos explicar esses detalhes, isso que é importante também. Vamos sim. Só finalizando a questão do ponto anterior, essas 138 mil declarações que não foram entregues, ou o volume pequeno que já foi entregue até agora, tem um ponto importante a ser destacado, que é as mudanças que foram implementadas no imposto de renda deste ano, no IRPF 2018, estão causando muitas dúvidas nos contribuintes. Então isso talvez esteja motivando esse atraso na entrega. Passando para o segundo ponto, uma das hipóteses de obrigatoriedade de envio de declaração é a pessoa física, o contribuinte, que percebeu rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. Isso é o rendimento tributável. Existem outras hipóteses, né? O conjunto de bens ou volume de bens que supere R$ 300 mil, se você percebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, né? Isso são algumas das hipóteses e obrigam você a fazer o imposto de renda deste ano. Se fez a operação em Bolsa de Valores, não é mais obrigatório por si só, pelo fato de você participar ou ter participado de uma pessoa jurídica, muita gente ainda pensa nisso. Eu tenho uma empresa, antigamente era, eu tenho uma empresa, eu sou obrigado a fazer o imposto de renda. A empresa estava parada, morta, né? Mas sem ter sido dado baixa no CNPJ, e por isso obrigava você, que não tinha nenhum tipo de rendimento dela ou de nenhum outro lugar, a transmitir o imposto de renda, a declaração de imposto de renda zerada, sem nenhum tipo de rendimento, apenas inchando o banco de dados, né, do governo federal. Então, muito sabidamente, o fato de você ter uma pessoa jurídica não obriga você a transmitir, a entregar o imposto de renda. Se não tem movimentação... Se não tem movimentação, hoje a grande parte das obrigatoriedades se dá pelo rendimento.
Se eu tenho rendimento tributável, se eu tenho rendimento isento, se eu tenho patrimônio, se eu peguei imposto de valores, né? Algumas das hipóteses. Em relação, como você falou, o fato de você declarar um imposto de renda não necessariamente obriga você a pagar imposto de renda. Declarar é uma coisa, pagar é outra. E às vezes acontecem algumas situações que o contribuinte, né, percebe mensalmente valores abaixo da tabela mínima para que você tenha o imposto de renda retido na fonte, né, mas que quando recebe férias, recebe um adicional, recebe uma gratificação, e esse volume de rendimentos obriga a fazer o imposto de renda retido na fonte, né, faz com que você tenha no ano um rendimento menor do que aquele que obriga você a entregar o imposto de renda, mas que em algum momento você tem o imposto de renda na fonte. Ora, né, se você tem o imposto de renda na fonte e você está abaixo do limite mínimo, por que não declarar para receber de volta esse dinheiro que foi, teoricamente, indevidamente retido de você? Não naquele momento, mas no volume anual. Então é preciso que haja essa ruptura de barreira, né, dizendo que o fato de eu entregar imposto de renda vai dizer que eu vou pagar imposto de renda. São coisas diferentes. É importante esse esclarecimento, inclusive quem deixar, no caso das pessoas que têm a obrigação de declarar imposto de renda, quem deixar de fazer essa declaração vai pagar uma multa mínima aí, no caso quem perdeu o prazo, e não deixar. Deixar vai trazer outros transtornos lá na frente, mas quem perdeu o prazo, que é até o dia 30 de abril, vai pagar uma multa mínima de R$ 165,74 e a máxima pode chegar até 20% do imposto devido. Então é importante, doutor Marcelo, não deixar para a última hora, né? Juntar tudo que é preciso. Realmente são muitos documentos a serem apresentados, são alguns até que você nem lembra que tem que resgatar. Questão de imóvel agora tem um detalhe muito específico, que tem que colocar muitos dados. Então é importante o prazo está se esgotando, são 17 dias. O filho, por exemplo, com idade acima de 8 anos tem que ter o CPF. Obrigatoriamente, então os pais que não têm que correr para tirar o CPF do filho. Se o filho não entra na declaração, isso causa algum impedimento, alguma barreira, algum bloqueio, por exemplo? Não vai. O filho que não coloca, que é dependente e que não for colocado na declaração do imposto de renda, ele vai causar um prejuízo ao declarante, né? Porque ele não vai entrar com dedução da base de cálculo do imposto, né? Consequentemente, se você não coloca o dependente, ou não pode colocar pelo fato dele não ter CPF, né, você não vai poder lançar as despesas médicas dessa criança, planos de saúde, escolares também. De escola. Se eu ponho o comprovante de despesa escolar, mas não tenho a documentação desse filho, que é muito incomum hoje, os filhos cada vez mais cedo estão tirando os documentos, mas vamos dar esse exemplo concreto. Eu apresentei ao meu contador a declaração dos gastos escolares, né, da anuidade. Mas eu não apresentei, não coloquei ele como dependente por conta da falta de documento. Então, uma coisa... Essa despesa com instrução de dependente não vai poder ser lançada, né? Até um amigo me falou essa semana que tem essa situação, que tem um filho maior do que 8 anos no ano passado, mas vai ter que correr para tirar o CPF dele. Novidade, ontem eu saindo do trabalho, estava ouvindo a Voz do Brasil, né? Tem gente que escuta a Voz do Brasil, eu sou um deles, eu escuto. Novidade, ontem foi modificada a forma de emissão do CPF. Por exemplo, a Caixa Econômica hoje não é mais um agente emissor do CPF, né? Antes era a Receita Federal, em casos específicos, o Banco do Brasil, os Correios e a Caixa Econômica. A Caixa Econômica não é mais. A partir de ontem, né, já não é mais novidade, então é importante ficar atento, né, já não é mais emissora de CPF, não sei se a partir de ontem ou a partir de hoje, mas foi divulgado ontem que a Caixa Econômica não vai mais emitir CPF, né? Foi dito que alguns órgãos federais também passarão a emitir CPF, os novos, né? Os novos, mas a regra geral é Banco do Brasil e Correio, paga uma taxa de R$ 7 e emite o seu CPF de forma conclusiva ou não conclusiva. Tem duas situações aí. Conclusiva é quando você já sai dali com o CPF na mão. Não conclusiva é quando você precisa apresentar algum documento na Receita Federal para que seja concluído o cadastro no CPF. Então é importante ficar atento a isso, sabe disso. O prazo realmente está muito curto, são muitas informações, como você muito bem falou, na questão de imóveis, de bens de toda ordem. Muitas informações novas estão sendo solicitadas, por exemplo, embarcação, você tem que colocar a matrícula do barco na Capitania dos Portos. O imóvel, você tem que colocar o registro desse imóvel no IPTU, a data da aquisição já é colocado, né, no texto
data de aquisição. Aqui você comprou quando, por quanto, como foi que você pagou, né, o imóvel. Tudo isso constava no texto. Hoje em dia existem campos específicos esse ano, campo para que você lança essa informação, vai ser cruzado em algum momento. Né? O número do IPTU, a data da aquisição, se esse imóvel tem registro no cartório de imóveis, o número do registro, qual foi o cartório, qual é a área do imóvel, né? E qual é o valor que consta na sua declaração. Isso para veículo também, tem que colocar o RENAVAN do veículo, tá? Uma conta corrente, você tem uma conta corrente da população pedindo a agência e a conta e o CNPJ do banco. Então, assim, são muitas informações que têm que ser lançadas, tá? Que estão fazendo com que a elaboração da declaração do imposto de renda leve um tempo maior. Em relação a essa questão bancária, uma dúvida, doutor Marcelo, quem fornece as contas que tem poupança, conta corrente, dessas mesmas contas, se escolhe uma para você ser restituído ou para você pagar a receita, aqueles valores que são devidamente cobrados, é dessa forma? Tem uma conta que você escolhe? É dessa forma. Se você optou, né, se você vai pagar o imposto de renda, né, na declaração de ajuste, se tem cotas a pagar complementares de imposto de renda, ou se você vai receber restituição, você deve indicar uma conta, uma agência, uma conta, né, para que você faça esse tipo de coisa. A restituição, sim, você tem que indicar uma conta. Eu não tenho uma conta, você bota uma conta geral, preferencialmente no Banco do Brasil, que ele é o gestor maior do volume de restituições. Mas para débito em conta, obrigatoriamente você tem que colocar uma conta sua, não pode ser de terceiros, né? Se você optar pelo débito em conta, que é grande parte, a grande maioria hoje que paga imposto de renda faz por débito em conta, para não ter o risco de estar emitindo o TAF e esquecer de pagar alguma coisa, esquecer de emitir, inclusive. Né? É a sistemática mais fácil, mais rápida, mais limpa, né? Até ecologicamente falando, não tem papel, tal, aquelas coisas todas. Você deve indicar uma conta corrente sua, poupança não debita, conta corrente tem que ser para débito em conta. Bacana. Tem um detalhe que é o ganho de capital sobre a venda de bens. Esse ponto aí tem alguns detalhes específicos, o que é que isso significa? O ganho de capital sobre a venda de bens. Que bens são esses? Que ganhos são esses? Explica um pouco, doutor Marcelo. Ganho de capital, como o próprio nome já diz, ganho, né? Se você obteve algum tipo de ganho, algum tipo de lucro sobre a venda de bens e direitos de sua propriedade. Que bens e direitos são esses? Imóveis, veículos, ações, que você era sócio de empresa, cotas de sociedade, né? Se você vendeu algum patrimônio seu no ano passado e você obteve um lucro, né, um rendimento positivo sobre essa venda de um direito seu, você pode ser, não estou falando que você pode ser devedor do ganho de capital, da apuração do ganho de capital, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital. É uma apuração específica, é uma apuração isolada, que não se confunde, por exemplo, com o seu rendimento tributável. Existem alguns bens, né, que pela sua natureza, pelo volume, pelo valor da sua venda, eles são isentos do imposto de renda. Eles são considerados os bens de pequeno valor pela Receita Federal. Se você vender um bem abaixo de R$35 mil, você pode ter ganho R$30 mil. Você pode ter feito, né, um resultado positivo de R$30 mil. Por este fato, você não vai pagar imposto de renda, porque o volume da sua venda foi até R$35 mil. Bens ou conjunto de bens. Né? Existem coisas que você vende propriedades suas, vende bens seus, imóveis, pode acontecer, 2 ou 3, naquele mês, né, cujo volume seria inferior a R$35 mil. Um veículo, por exemplo, se você vendeu, obteve algum tipo de ganho, lucro nesta venda, mas que o valor dele foi até R$35 mil, isso é um rendimento isento do ganho de capital. Certo, tudo bem. Em relação a como fazer a declaração, a gente tem alguns canais, né, alguns meios onde isso é possível. A gente tem, por exemplo, quem vai fazer por meio do computador, mediante a utilização do Programa Gerador de Declaração, PGD. Ele está disponível, inclusive tem um endereço aqui, que é o rfb.gov.br. Você baixa, instala no próprio computador, muita gente já faz isso, tem pessoas que pelo hábito de anos e anos fazendo, já sabe todos os caminhos, apesar dessas mudanças agora, que precisa de uma instrução maior.
Você tem também o endereço eletrônico receita.fazenda.gov.br, lá você vai na interface cidadão, /IRPF 2018, você também consegue. E tem ainda por meio dos dispositivos móveis, tablets, smartphones, mediante a utilização do serviço Meu Imposto de Renda, é um aplicativo da Receita Federal. Agora, doutor Marcelo, é importante que as pessoas que utilizem esses meios saibam realmente todos os caminhos para não ter nenhum tipo de falha e procurar. Eu sempre toco nesse ponto que é muito importante, sobretudo aqueles que vão fazer pela primeira vez. Se a gente vai estar fazendo pela primeira vez, houve uma mudança aí, teve uma mudança de ganhos ou de rendimentos de um ano para outro, vai fazer pela primeira vez. Então é muito importante ter, sobretudo nessa fase de tantas mudanças, a ajuda de um contador, de uma pessoa especializada para isso. Exato. Cada vez mais o governo federal vem disponibilizando formas diversas de você apresentar sua declaração, né? Hoje em dia, se você tiver um certificado digital, você consegue baixar o rascunho da sua declaração, né? Ele já vem preenchido o seu rendimento, que da fonte pagadora que pagou a você, ela já vem pré-preenchida, né? Pré-preenchida, né? Que facilita muito a sua operação. Mas como você muito bem disse, em se tratando de imposto de renda, principalmente aquela pessoa que não tem expertise, principalmente a pessoa que vai fazer pela primeira vez, não dá para ser autodidata. Tá? Porque você pode, por mais simples, por mais elementar que seja a sua declaração, você pode cometer um erro fatal. Né? Eu acredito que quem vai fazer pela primeira vez, a única forma de não cometer nenhum equívoco é passando 1 ou 2 dias inteiros assistindo tutoriais, aqueles vídeos que ensinam. Inclusive, doutor Marcelo Quirino tem uma série de vídeos no YouTube. Vamos aproveitar para divulgar o seu canal também, doutor Marcelo, que é um canal extremamente didático. As pessoas elas têm as informações não só aqui na CBN, no momento que você está ouvindo agora, mas também no canal do YouTube. Eu quero que o senhor aproveite para divulgar o seu canal, porque eu acredito que é o seguinte: você iria perder um tempo imenso ouvindo, onde você pode deixar na mão de quem realmente entende e não correr risco nenhum. Como a maioria das pessoas que vão declarar trabalham pra caramba, são pessoas ocupadas, não vai ter tempo de ler um tutorial, de se especializar nisso. Exato. Vamos lá, divulga o seu canal também e aproveita para a gente conhecer um pouco desse seu trabalho que está na internet também. Vamos lá. Só voltando à questão do imposto de renda, o próprio programa ele já disponibiliza um manual de elaboração do imposto de renda. Ele disponibiliza também perguntas e respostas que facilitam muito a sua vida, mas que não dão a você a expertise completa para fazer o seu imposto de renda, principalmente aquele novato, vamos dizer assim, ou novato no imposto de renda. Não dá para querer fazer as coisas, Abdias, de qualquer forma. Não é? Você tem que procurar um profissional, você tem que procurar pelo menos a orientação. Eu quero aprender a fazer um imposto de renda, por mais simples que ela seja. Ok, procura um profissional para te orientar. Né? No mínimo, no básico, né? Ou até para fazer a sua declaração. Faça a primeira com ele. Né? E se você depois vir que você tem capacidade de fazer, até porque a obrigação de fazer o imposto de renda não é do contador, é do contribuinte. Né? O regulamento de imposto de renda ele não fala o contador irá executar. Não, o contribuinte deverá, por aí vai. Com o auxílio, eventualmente, de um contador. Mas habilitado, a pessoa habilitada que estudou para isso, para fazer imposto de renda, é o contador. Né? E voltando para o nosso canal do YouTube, realmente a gente procura fazer, usar uma linguagem, né, e usar as técnicas de fácil intelecção, de fácil entendimento. Não dá para a gente estar falando tanto sobre decreto, sobre lei, sobre número de lei, artigo. Questões técnicas não funcionam. Você tem que fazer uma coisa simples, leve, né, para que quem estiver nos assistindo na rede mundial consiga entender. Né? Todas as nossas entrevistas aqui na CBN são gravadas e transmitidas no YouTube. Nosso canal é Marcelo Quirino, Marcelo com 2 L's, Quirino. Quando você colocar lá no YouTube, de fato já está lá. Tudo que a gente já falou até hoje aqui na CBN estará divulgado no nosso canal. Inclusive, nossas últimas conversas foram justamente sobre imposto de renda, até porque é o assunto que interessa a muita gente no momento. E só voltando aos números que eu falei no início dessa entrevista, 138 mil declarações ainda não foram entregues à Receita Federal aqui em Alagoas. 138 mil declarações. Somente 85 mil declarações foram de fato entregues, foram de fato feitas
em relação ao imposto de renda 2018, portanto um número que você tem aí um número muito alto e faltando 17 dias para que se encerre o prazo. Doutor Marcelo, portanto, é importante que as pessoas corram, porque deixar para a última hora não é a melhor opção. Nunca foi, apesar de que o brasileiro tem esse costume, né, deixar para a última hora. Não é a melhor opção nesse caso. Não, absolutamente, não é a melhor opção. Realmente é importante que você perceba. Na segunda-feira, o número será bastante reduzido, né? Muita gente que estava pegando documentação ainda, providenciar CPF de filhos, né? Pegar informação de plano de saúde, pegar informação de rendimentos recebidos, pegar informação de escola. Muita gente vai utilizar esse final de semana para poder fazer o fechamento da sua declaração e a transmissão. Com certeza, segunda-feira, na semana que vem, esse número sofrerá um grande abalo. Não dá para contar, né, com prorrogação de prazo, que isso não existe há anos. Não dá para contar, vou transmitir de qualquer jeito para poder retificar. Depois não dá para fazer isso, tem que fazer a coisa certa de uma única vez, né? Tenha cuidado com o que você vai apresentar, que realmente aquilo traduza a realidade da sua movimentação no ano passado. Procure seu contador, ainda dá tempo, né? Eu tenho informação, alguns colegas nós conversando, a gente conversando entre nós, né? Alguns colegas já estão recusando receber imposto de renda para fazer, porque para não ficar sobrecarregado, ainda mais, eu venho falando aqui há tempos que o prazo de execução, o prazo de elaboração do imposto de renda este ano ele dobrou em relação ao ano passado. Teve mais tempo então? Não, mais tempo não. O tempo de execução de uma declaração de imposto de renda. Ah, entendi. Né? Você fazia uma em 1 hora, este ano você faz em 2 horas. Entendi. Dada a quantidade de novas informações, né, que estão sendo exigidas pelo imposto de renda. Né? Inclusive você para separar suas informações. Por exemplo, você tem alguns imóveis que já vinham sendo declarados há muito tempo, você vai ter que pegar lá nos seus arquivos a escritura desses imóveis. Vai ter que tirar a poeira, vai PTU, puxar para poder apresentar ao seu contador, para que ele tenha informações suficientemente confiáveis para poder entregar o seu imposto de renda. Muito bem, doutor Marcelo Quirino, muito obrigado pelas informações, sempre muito valiosas, pelos esclarecimentos. A gente espera que as pessoas realmente busquem dentro do prazo, tem até o dia 30 desse mês, e 138 mil pessoas aí ainda esperando. Receita Federal está esperando, né? Esperando de boca aberta. Tá certo. Então, Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e um excelente final de semana. Agora são 10 horas. A gente segue com o repórter CBN.